Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de introdução às equações diferenciais. E nos vídeos anteriores a gente conversou um pouco sobre como construir campos de direções e como fazer uma análise mais qualitativa das equações diferenciais para a gente conseguir tirar informações sobre o comportamento do sistema sem necessariamente precisar resolver a equação em si. Mas, às vezes, o que a gente precisa é uma boa e velha função que, quando eu jogar na minha equação, vai satisfazer ela e as condições iniciais que eu tiver associadas também. But how can you afford something like this, Ned? I get your mail once in a while and you make only $27 a week more than I do. Oh, it's simple, Simpson. Credit! Ooh, credit. Então agora a gente vai começar a ver como a gente pode obter essas funções que satisfazem a minha equação diferencial, né, que são então as soluções da equação diferencial, utilizando aí diversas técnicas que a gente tem disponível para isso. E vamos começar com as mais simples, que são as EDOs de primeira ordem separáveis, que basicamente são aquelas que a gente pode resolver por integração direta. Então, os objetivos aqui desse vídeo vão ser definir, né, o que são essas EDOs separáveis, né, o quando uma EDO pode ser considerada separável, e também ilustrar um exemplo, né, de resolução de uma EDO de primeira ordem separável. Bom, começando então, vamos definir o que é quando, né, eu posso considerar uma EDO de primeira ordem separável. Então, vamos considerar aqui um tipo geral de EDO de primeira ordem, lembrando então, né, que a ordem da EDO está associada com a ordem da derivada de maior ordem presente. Então, no caso do EDO de primeira ordem, eu não posso ter uma derivada de ordem maior que 1. E eu vou escrever então, né, qualquer EDO de primeira ordem pode ser escrita como a dy dt, então aqui, né, igual a uma função geral dessas duas variáveis, da variável independente t e da variável dependente y. De novo, ela pode ser linear, não linear, né, homogênea, não homogênea, tanto faz. Qualquer EDO de primeira ordem pode ser escrita nesse formato. Aonde, né, então, a minha solução y, né, a minha variável dependente, vai ser uma função da independente t. Eu vou dizer que essa equação ela é uma equação separável quando ela pode ser escrita nesse formato. Ou seja, quando essa função f de ty aqui pode ser escrita como produto de uma função só de t multiplicado por uma função só de y. Então, não é sempre que isso é possível, mas boa parte dos casos de aplicação prática eles acabam caindo nessa categoria. E como a gente pode, então, resolver esse tipo de equação diferencial? Como eu comentei antes, elas são as mais simples, porque elas podem ser resolvidas por integração direta. Como eu posso fazer isso? Então, primeira coisa, vamos pegar aquela equação separável e vamos multiplicar os dois lados dela por 1 sobre h de y. Ou seja, dividir ela nos dois lados por h de y. A vantagem disso, né, que eu corto essa função aqui no lado direito e eu fico então com o meu lado direito sendo uma função só da variável t, né? Veja que o y não aparece mais aqui, e esse termo que aparece multiplicando a derivada, ele vai ser só uma função da variável y, tá? Ele não é uma função da variável t. Então, de novo, tome muito cuidado sempre quando forem fazer essa resolução, porque nesse ponto eu tenho que conseguir separar as minhas variáveis. Tirando a derivada, né, tudo que tiver aqui no lado esquerdo tem que ser função só de y, e o que está no lado direito, função só de t, ou enfim, né, seja lá quais o nome das variáveis que vocês estiverem utilizando. Próximo passo, então, eu vou fazer o quê? Vou integrar essa equação nos dois lados em relação a t. Lembrando, né, que eu sempre posso fazer qualquer operação nos dois lados da igualdade sem alterar a igualdade. Então, no caso aqui, né, eu multipliquei por uma função, posso integrar, posso somar uma constante, enfim, posso fazer várias operações, desde que eu faça ela nos dois lados da igualdade, eu não estou alterando nada. Então, o próximo passo, o que eu vou fazer? Vou integrar esses dois lados aqui em relação à variável independente, tá? Sempre integrando em relação a independente. Aqui no lado direito, tranquilo, né? Sobrou uma integral da função g de t em função de t, né? Como a g de t é uma função, né, só da variável t, né? Avaliar essa integral aqui não é um problema. E aqui ficou, então, a integral desse produto aqui, da função 1 sobre y vezes a derivada da y integrada em relação a t. E lembrando então da definição, né, da integral e da derivada, eu já vou comentar um pouco melhor sobre isso,
mas eu posso simplificar esse lado esquerdo aqui, vai sobrar então só a integral em relação a dy e a integral em relação a dt aqui no lado direito. Veja só então, agora eu tenho duas integrais para serem resolvidas, mas essa integral aqui ela só depende de y, beleza, dá para resolver, e essa integral aqui só depende de t, também tranquilo, posso resolver as duas. Eu vou achar então, vou conseguir depois de resolver as integrais, eu posso isolar a variável y aqui em função da t, se for em meu interesse, e eu vou ter a solução da minha equação diferencial. Um cuidado que vale a pena a gente tomar um pouco de atenção é que muitos livros, materiais que vocês vão encontrar quando fazem a passagem dessa parte para a próxima aqui, eles costumam como se fosse multiplicar os dois lados da equação por dt e depois integrar dos dois lados. That doesn't make sense to me. But then you are very small. Perhaps you're right. Eu não gosto muito dessa abordagem porque ela gera dois conceitos que não estão muito corretos. Primeiro, que é tratar o dt como se ele fosse uma constante, que ele não é. Esse dt aqui só está dizendo para mim que eu estou derivando essa função aqui em relação a ele. E depois eu integrar dos dois lados sem definir em relação ao que eu estou integrando. Na integral ela está sempre associada a integrar em relação a alguma variável. Então isso pode gerar uma certa confusão. Por mais que o resultado final que eu chegue seja o mesmo, eu não estou fazendo operações muito corretas aí no meio do caminho. E aí fica uma pergunta então, só recapitulando um pouco. Por que essa relação aqui é verdadeira? Ou seja, como essa integral da derivada em relação a dt sobrou só a integral em relação a dy? Bom, para lembrar o porquê essa relação aqui é verdadeira, tenho que lembrar lá do teorema fundamental do cálculo e tenho que lembrar que se eu pegar uma função qualquer e derivar ela em relação a uma variável e depois eu integrar ela novamente em relação àquela variável, ou seja, avaliar a integral indefinida ou antiderivada, como às vezes aparece também, da derivada de uma função, o que vai acontecer? Vai sobrar a própria função mais uma constante, porque se eu tivesse pegado essa função aqui derivado, essa constante teria desaparecido, e eu não conseguiria recuperar ela no processo de integração. Então a gente sempre soma essa constante para levar em conta essa informação que é perdida na derivada. E se eu fizer de forma equivalente, se eu avaliar simplesmente a integral daquela função dy, do lado direito aqui dy, é como se eu estivesse avaliando a integral da função 1 dy, que vai ser a própria y mais a constante, mais uma constante arbitrária. Então veja que as duas formas aqui, elas levam na mesma conclusão. E para ilustrar aquela função que aparece multiplicando, no caso 1 sobre y, ela também não vai alterar essa igualdade. Então considere que só para ilustrar isso, pegar um exemplo bem simples aqui, onde a y seja igual a t quadrado, aqui, por exemplo, e a h seja igual à própria y. Então o que vai ficar primeiro? Aquele termo 1 sobre h dy dt integrado em relação a t. 1 sobre y, que seria minha h, lembrando que eu defini o y como t ao quadrado, então vai ficar 1 sobre t ao quadrado. A derivada da y em relação a t vai dar 2t, e integrando isso aqui em relação a t, então simplificando aqui os t's que vão aparecer, vai dar então 2 vezes a integral de dt sobre t, que é ln dt, mais uma constante de integração. Beleza. Agora, se eu fizer o outro lado lá, se eu avaliar a integral de 1 sobre y dy, vai dar ln dy, na integral aqui, mais uma constante. Lembrando então que o meu y é t ao quadrado, vai dar ln de t ao quadrado mais c. E pelas propriedades dos logaritmos, eu posso passar esse quadrado aqui para frente multiplicando, ou seja, vai dar 2 ln dt mais c, que é exatamente a mesma coisa que eu tinha ali em cima. Bom, em relação à solução das separáveis, é só isso mesmo, É só eu resolver as integrais, então não tem muito segredo aqui. Mas vamos ilustrar isso com um exemplo para ficar mais claro. Então, deixa eu ler aqui esse enunciado, comentar esse enunciado com vocês, depois a gente resolve e analisa um pouco a resposta aqui. Então, após produzir 10 kg de uma substância azul misteriosa, aqui eu vou
Vou ter que esconder os nomes por questões de segurança, tá, pessoal? Então, WW pede para JP armazenar essa substância num local seguro. Porém, meio atrapalhado, JP armazena o material num local não muito adequado, o que faz com que ele acabe se degradando ao longo do tempo. Vamos considerar aqui que a taxa de degradação, né, ou seja, o quanto eu estou perdendo de material ao longo do tempo, seja dada por essa equação de primeira ordem aqui, essa cinética, né, que ela está dizendo então que a taxa de variação da massa, que eu estou representando aqui essa massa pela letra A, é igual a menos uma constante K positiva aqui, vezes a própria massa elevada ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma cinética de segunda ordem, tá? Segunda ordem por causa desse quadrado que aparece aqui multiplicando. É uma equação bem comum de aparecer em cinética química, né, para representar como um reagente varia ao longo do tempo. Ou, né, alguma coisa esteja sendo consumida ao longo do tempo, né? Consumida por conta do sinal de menos aqui. Beleza. E após 15 dias, o senhor WW analisa o produto e determina que daqueles 10 quilos que tinha, restam 9,25 kg do material puro. I'm really sorry, okay? What is wrong with you? Why are you blue? Ugh, long story, let's just say it starts with my parents being greedy, kleptomaniac, douchebags. Então qual é o objetivo aqui? Obtenha uma função que descreva a massa da substância ao longo do tempo, né? Ou seja, eu quero saber como a massa A é uma função do tempo t, e determine a massa restante após 30 dias. Vamos lá, vamos começar a resolver então. Primeira coisa, vamos separar as variáveis. Vamos jogar o que é a função da variável dependente de um lado e o que é a função da independente do outro. Aqui tem essa constante k, que eu poderia trazer ela aqui embaixo dividindo junto com o a ao quadrado, menos também, mas posso deixar ela no lado direito. Vou deixar aqui para ela não atrapalhar muito a integral nesse lado, né? Como ela é constante, vai passar para fora da integral de qualquer forma. Mas, né, poderia carregar ela onde eu quisesse. E se eu tivesse alguma coisa que dependesse do tempo, né, eu teria que deixar aqui no lado direito também. Mas nesse caso aqui, não tem o tempo, não aparece de forma explícita no meu problema, né? Isso vai depender de cada caso. Ok, então vamos integrar os dois lados aqui em relação a t, né? Aqui vai sobrar essa integral, aqui a integral em relação a dt. Lembrando então, né, que aqui eu vou simplificar, né? Vai sobrar a derivada do termo a ao quadrado aqui em função de a, ou menos k passar para fora da integral, vai sobrar só a integral de dt. E resolvendo as integrais, então, lembrando, né, aqui eu tenho como se fosse um expoente, né, o a elevado na menos 2. Então, pela diferenciação aqui, né, de alguma coisa elevada em alguma coisa que seja diferente de menos 1, eu somo mais 1 no expoente, então menos 2 mais 1, menos 1, aí passo para frente aqui o menos 1 multiplicando. Então vai sobrar menos a na menos 1, mais uma constante integração, né, ou se eu preferir também, né, menos 1 sobre a mais uma constante integração, e no lado direito aqui, né, vai sobrar então menos k vezes t, né, que é a integral aqui, mais uma constante C2. Essa constante C2 eu poderia multiplicá-la por menos k se eu quisesse também, né? Como se eu imaginasse que o menos k multiplica tudo, mas como C2 é uma constante arbitrária, eu multiplicar ela por outra constante não vai mudar nada. Então, como eu ainda não sei quanto vale C2 mesmo, posso deixar ela sozinha, que não faz diferença nenhuma. Ou posso multiplicar também, tanto faz, o resultado final vai ser o mesmo. Eu vou juntar as duas constantes, tá? Vou definir aqui uma C3 sendo igual a C1 menos C2, né? Passar para o outro lado aqui, porque afinal, né, são duas constantes, então eu posso somar as duas e elas continuam sendo uma constante. E vou multiplicar por menos 1 também, só para tirar esses sinais de menos que ficaram aqui. Então vai sobrar no final, né, essa relação aqui, 1 sobre A igual a constante K vezes T menos o meu C3. E avaliando a inversa dos dois lados, só para não deixar a minha função A, que afinal o que eu quero, né, é achar a função A, então é sempre interessante deixar ela explícita, eu vou chegar que a função A é dada por essa relação aqui, 1 sobre kt menos C3. E lembre que eu comentei com vocês lá na aula sobre campo de direções,
que um conceito muito importante das equações diferenciais é que elas sempre vão ter infinitas soluções. E aqui, então, como eu tenho essa constante em aberto, C3 aqui, isso quer dizer que aqui qualquer valor de C3 que eu coloque vai satisfazer a minha equação diferencial. Então, essa solução que contém a constante de integração em aberto, tá, sem ser definida, é o que a gente chama da solução geral da equação diferencial. Ela é exatamente a função que descreve todas aquelas possíveis curvas do campo de direção. Para cada valor de C3 que eu colocar, eu vou ter uma curva particular do campo de direções, né? Então, essa relação aqui, né, que me dá infinitas curvas, é uma representação do meu campo de direções. Mas nós temos um problema aqui, né? O que eu quero saber é como a massa do meu material está variando ao longo do tempo. E eu tenho duas constantes aqui em aberto. Tenho essa constante K, que, ok, eu sei que é uma constante positiva, mas eu ainda não sei quanto ela vale. E eu tenho essa constante C3 também. Não me interessa ter as infinitas soluções se eu não puder saber qual eu vou estar utilizando no meu problema. O que a gente vai fazer, então, para determinar essas constantes K e C3? A gente tem que voltar lá e utilizar as informações que a gente sabe sobre a massa em diferentes instantes de tempo. A primeira é que inicialmente, então a gente tinha, ou seja, inicialmente t igual a 0, a gente tinha uma massa de 10 kg, então a gente pode substituir essa informação na solução geral que eu obtive aqui. Eu vou ter então o quê? Que a função a avaliada em t igual a 0, então só lembrando, né, que esse parênteses aqui está querendo representar a função avaliada em t igual a 0, vai ser igual a 10, né? E colocando então 0 aqui no lado direito, vai ficar 1 sobre 0 menos C3. Isolando o C3, então eu vou chegar que ele vai valer 1 sobre 10, né? E como 10 aqui estava dado em quilogramas, essa constante aqui vai ter unidade de quilograma na menos 1. Beleza, então encontramos o valor do C3. E essa solução, então, que já tem o valor específico da C3, ela é a chamada solução particular do meu problema. É como se eu pegasse, então, agora uma curva em específico do meu campo de direções. Enquanto que a solução geral representa todas as possíveis curvas que eu tenho no meu campo, essa solução particular vai me dar uma única curva em particular, né? Por isso, o nome dela, Boomer, gato safado. E a segunda informação que a gente tem, então, é que após 15 dias a massa era de 9,25 kg. Então, jogando agora essa informação aqui na minha equação, eu vou ter que a avaliada em 15 igual a 9,25, né? Substituindo t igual a 15, chego nessa expressão aqui. Se eu dividir então os dois lados pela massa, multiplicar aqui por 150k mais 1, eu consigo isolar a constante k aqui e vou chegar nesse valor para ela. E como então o tempo aqui está dado em dia e a massa em quilograma, para fechar as unidades aqui embaixo, né, a constante C3 ela está dada por quilograma, então esse termo aqui também tem que sobrar por quilograma no final, ele vai ter que ter unidade então aqui de dia na menos 1, quilograma na menos 1. Muito bom, uma coisa muito fácil para fazer agora é conferir se essa constante que a gente encontrou está correta, né? Eu posso simplesmente pegar esse valor, jogar de volta na equação avaliada aqui então em t igual a 15 e ver o valor que eu vou chegar, né? E nesse caso aqui vai dar 9,25005. Vai ter algum errinho mais para frente, claro, porque eu não estou considerando todas as casas decimais aqui, né? Mas esse erro aqui está bem baixo. Então, nossa constante está satisfazendo a condição que ela foi obtida. Yeah, Mr. White. Yes, science. Juntando, então, as duas constantes, né, a K e a C3, eu chego na solução particular agora com todos os valores conhecidos. Então, essa função aqui eu posso utilizar para avaliar a massa para qualquer valor de t. Então, avaliando aqui para 30 dias, né, que é o que tinha sido solicitado no enunciado, eu vou chegar que a massa vai para 8,6047. Então, eu vou ter aí a massa restante após esse tempo. E vejam que não tem uma dependência linear aqui, né? Nos primeiros 15 dias, o decaimento foi de mais ou menos 750 gramas, e agora, nos próximos 15 dias, né, foi para mais ou menos, dá quanto aqui?
400, 650, mais ou menos. Então tem uma taxa de decaimento um pouco... Então a quantidade que é perdida, né, ou seja, como eu estou mantendo uma taxa proporcional ao quanto eu tenho, né, a quantidade ela vai diminuindo proporcionalmente a essa relação. Ou seja, não dá para aplicar a regra de 3 aqui, né? Então tomem cuidado. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. E aqui eu tenho um gráfico, né, que vai descrever como a massa varia aqui ao longo dos 60 primeiros dias, por exemplo. Ok, vamos fazer agora um exercício aqui para comparar, considerando que a taxa de decaimento não seja mais uma equação de segunda ordem, ou seja, não tenha mais aquele quadrado lá, mas ela siga uma cinética de primeira ordem, ou seja, ela vai ser proporcional a menos k vezes a elevado a 1, não mais a elevado ao quadrado. Qual seria a diferença aqui que eu chegaria no final, então? Vamos primeiramente obter a solução geral, né? Mesmo esquema, separa as variáveis, integra em relação a t, eu vou chegar nessa expressão aqui, e resolvendo o integral, então, né, vai dar ln de a igual a menos k mais uma constante, né? De novo aqui onde já agrupei as duas constantes de integração para facilitar um pouco. Para calcular os valores, né, é conveniente isolar a função a de t do logaritmo para facilitar um pouco a manipulação. Então, para tirar a função do logaritmo, a gente pode levar ela na exponencial nos dois lados. Então vai sobrar aqui a função igual aí a menos kt mais c. Cuidado, né, que aqui todo esse termo aqui tem que ser elevado na exponencial. O que eu posso fazer para simplificar aqui, lembrando de como funciona, né, operações aqui com expoentes, eu posso manter a mesma base e somar os expoentes. Então essa expressão aqui equivale a e na menos kt vezes e na c. Não equivale a e na menos kt mais e na c, tá? Tomem muito cuidado com isso porque vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença nesse caso aqui. Mesmo c sendo uma constante. Existe uma diferença entre ele estar multiplicando alguma coisa e ele estar somando alguma coisa. Eu vou definir então uma constante C1, que é igual a e na c. E na c como c é uma constante, e na c também é constante. Então a minha solução geral vai ser dada por esse decaimento exponencial aqui padrão. Beleza. E aplicando a condição inicial aqui, então, eu chego que a avaliado em 0 igual a 10, igual a C1 e na 0, que é 1. Ou seja, C1 vai ser igual a 10, né? E a unidade de quilogramas, né? Porque aqui o meu 10 está em quilogramas. E para achar a segunda condição, então eu vou aplicar a condição conhecida, né? Que era A avaliada em dia 15 é igual a 9,25. Ou seja, eu vou chegar aqui que 10, então ia na menos 15K. E isolando a constante k aqui, eu chego que ela vai valer esse valor aqui dado por dia, né? De novo, porque o meu 15 aqui está dado em dias, então aqui eu vou ter que ter um termo sem unidade para quando eu multiplicar com o 10 aqui, porque o 10 está em quilogramas, sobrar a unidade de quilograma. E a solução particular, então, vai ser dada desse formato aqui. E se eu avaliar a massa, então, após 30 dias, eu teria que, nesse caso, ela seria 8,556, mais ou menos, e não 1,6, alguma coisa como eu tinha lá no caso da cinética de segunda ordem. E aqui eu tenho uma comparação entre os dois casos, né? A linha verde aqui seria a cinética de primeira ordem e a linha roxa a de segunda ordem. Um cuidado aqui, né? Vocês vejam que a linha verde está caindo mais rápido, né, do que a linha roxa. Pode parecer a princípio que, como o caso de segunda ordem eu tenho lá menos k vezes a ao quadrado, ele sempre iria ter um decaimento mais rápido do que um de primeira ordem. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho duas constantes multiplicando esses termos. E a constante que multiplica de segunda ordem era bem menor do que essa constante k aqui de primeira ordem. Tá? Então, por isso ela está caindo mais devagar do que a de primeira ordem. Bom, e aí fica uma pergunta, né? Eu tenho essas duas funções. Como que eu vou saber na prática qual que vai descrever melhor o comportamento do meu sistema? Porque as duas satisfazem as duas condições conhecidas, né? Que era a massa inicial e a massa após 15 dias.
Bom, na prática, o que a gente faz é não avaliar só 2 pontos, né? Porque afinal, se eu tiver só 2 pontos, eu posso ter várias funções que vão se adequar bem nesses 2 casos. O que a gente pode fazer é avaliar ao longo de um determinado tempo vários pontos e aí sim ver qual função se encaixa melhor ao longo desses vários pontos. Não vou entrar aqui em detalhes de ajustes de parâmetros, tá? Também não é o objetivo dessa série. Mas ao invés de eu utilizar só uma informação para encontrar a constante K, eu posso utilizar 10, 20, 30 pontos, né, que vai me dar um valor muito melhor e pode também dissolver um pouco do erro de medição que eu tenho associado a essa massa. Então é sempre legal pensar nisso. So if you want to make more money and keep the money that you make, better call Saul. E outro detalhe também que vale a pena comentar aqui, eu falei sobre as unidades das constantes, né? Vejam que aqui essa constante K, no caso é de primeira ordem, ela vai ter unidade de dia na menos 1, e a de segunda ordem era dia na menos 1, quilograma na menos 1. E muito importante ver se essas unidades elas estão corretas, conferindo a própria equação diferencial. Se eu voltar aqui na IDO, por exemplo, aqui de primeira ordem, o que eu tenho aqui? A derivada em relação ao tempo igual a menos K vezes A. As unidades nos dois lados têm que bater, obviamente. Então, nesse lado aqui, como eu tenho uma derivada, tenho a taxa de variação de A em relação ao tempo. Isso aqui vai ter unidade, então, de quilogramas, aqui o massa, que seja que eu esteja utilizando, por tempo. Então, aqui eu tenho massa por tempo. Nesse lado, eu tenho que ter também massa por tempo. A função A é dada em massa, né? Afinal é a massa do material. Então, para fechar a unidade, eu tenho que ter CK dado por E em unidade de 1 sobre tempo. Para de segunda ordem, mesma coisa. Vou voltar à equação. Aqui eu tinha equação. Então, aqui tem unidade de massa por tempo. Aqui tem que sobrar massa por tempo. Como eu tenho esse A elevado ao quadrado, então aqui eu vou ter o quê? O massa ao quadrado vezes a constante K. O que essa constante tem que ter? Que unidade ela tem que ter para sobrar massa por tempo? Tem que ter unidade de 1 sobre massa vezes tempo. Então, beleza, está fechando a unidade nos dois casos. Ok, então, vimos aqui um exemplo bem simples de equação separável, que eu posso resolver por integração. E a gente viu também aqui, já aproveitando, conceito de solução geral e solução particular, né? Dois conceitos muito importantes aqui. E como a gente pode utilizar condições conhecidas do meu sistema, né, em tempos diferentes, por exemplo, para encontrar as constantes de integração ou constantes de proporcionalidade também, né, que possam aparecer no meu problema. Então, com isso, vocês já vão conseguir resolver vários problemas práticos de interesse, problemas mais simples que podem ser resolvidos por integração direta. Então, isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.